parte da grandeza da obra de Federico Fellini vem da capacidade que ele tinha de colocar a memória pessoal a serviço do cinema. O Campus de hoje propõe o inverso: colocar os filmes do genial diretor italiano a serviço de sua memória. E esta homenagem tem um motivo: é que há 10 anos Fellini nos deixou. Um cineasta que ousou inventar um mundo novo, um mundo que a princípio era só dele, mas que se transformou num verdadeiro patrimônio da humanidade. Campus está no ar. Dentre os mestres do cinema, poucos foram tão originais quanto o mestre Federico Fellini. Criador de um universo bem particular, muitos de seus filmes são fantasias para adultos. Brincadeiras com a realidade, onde seus personagens peculiares se veem às voltas com situações igualmente inusitadas. Cosa cerchi? O que existe de mais interessante no cinema dele é a visão de mundo que ele apresentou. Eu acho que essa visão é uma visão única. Ele é um cineasta nesse sentido único, ele construiu o seu próprio mundo. O tempo todo é um universo que ele recria a partir dos dados do real. Quer dizer, ele é um memorialista, quer dizer, ele é um memorialista de sensação. O Fellini, eu não vou ficar dizendo o que ele disse, porque eu não sei muito bem o que ele disse. Eu já vi várias entrevistas, mas eu me lembro, uma das coisas que eu tenho certeza que ele disse é o seguinte: meus filmes não são feitos para ser entendidos. Meus filmes são feitos para ser vistos. Né? Quer dizer, ele faz os filmes para que os filmes sejam vistos e sentidos. E não, quer dizer, ele não defende teses. Até porque ele não faz... o contato dele com o real é como se fosse o combustível. Ele usa o real como combustível para o voo dele. Eccola! Babbo! Babbo! Il re! Il re! Viva il re! La più grande realizzazione navale del regime! Vi auguro buon viaggio! Viva l'Italia! Com'è? Com'è? Uma das principais características do cinema de Fellini é que ele pode ser visto pelos mais variados ângulos. Em suas obras misturam-se o estranho, o familiar, o fútil, o poético, verdades e mentiras. Assistir aos melhores filmes de Fellini é sempre uma experiência sem limites, encantadora. De uma certa maneira, há uma definição que parece bastante interessante para caracterizar talvez o Fellini, que seria pensar, né, como um cineasta que, transitando do lirismo, né, de uma preocupação em retratar personagens simples e de uma forma, assim, até de uma certa maneira cândida, assim, né, respeitosa, amável, né, uma amabilidade muito grande, oscilar de um lirismo para um certo aspecto bizarro. O Fellini era uma figura que, inclusive, depois, nos filmes finais da vida dele, ele praticamente dizia: eu não tenho mais nada para dizer, mas eu digo de uma maneira maravilhosa. Fellini costumava dizer: toda arte é autobiográfica. A pérola é a autobiografia da ostra. E as pérolas de Fellini certamente têm muito de sua história pessoal. Mas só que misturadas ao mesmo tempo à fértil imaginação do artista, o que o fez certa vez definir seus filmes como lembranças inventadas. Era uma mistura bem dosada, né, entre acontecimentos, entre fatos, entre pessoas, personagens, realidades, imagens, cenas da infância, da juventude dele. E a ficção, a imaginação que dava, né, naturalmente um toque, né,
cinematográfico, um tratamento cinematográfico nesse conjunto de lembranças que ficavam permanentemente, né, no horizonte criativo, né, no horizonte da imaginação criadora dele. Então há uma simbiose, é difícil distinguir efetivamente os limites que separam uma perspectiva, assim, uma visão autoral dele, uma característica autoral muito marcada e fortemente autobiográfica daquilo que era inventado. Das lembranças não inventadas vão nascendo as lembranças inventadas e as lembranças dos outros, que você incorpora as suas lembranças, as lembranças dos seus contemporâneos, que você também incorpora as suas próprias lembranças. Enfim, esse mecanismo que não é quimicamente puro, né? Não é uma memória pura no sentido somente aquilo que eu vivi, mas a capacidade que ele tinha de transcender isso, de criar em cima disso, de inventar em cima da própria memória. A própria personalidade de Fellini dificultou bastante a vida de seus biógrafos. Para despistá-los, o cineasta ainda fazia o desfavor de mentir compulsivamente. O certo é que Fellini tinha horror a rótulos. Recuso-me a pertencer a um clã, disse ele. Etiquetas devem ser colocadas em malas. O principal legado do Fellini é a de um diretor que é capaz de construir imagens únicas, de construir composições visuais únicas, de realmente conseguir extrair do objeto mais comum, do objeto mais cotidiano, um lado inusitado, tá? De fazer associações inusitadas, de mostrar que o mundo não é aquela coisa racional, racionalizada, óbvia, que nós tendemos a pensar que seja, baseado em toda a nossa formação racionalista, etc, etc, etc. Ele sempre puxa um pouco o pé da gente e diz, olha, toma cuidado, que o mundo não é exatamente isso que você está pensando. Buonasera. No bloco a seguir, a gente acompanha os primeiros passos de Fellini, o casamento com Giulietta Masina e o namoro com o neorrealismo. Nós voltamos em instantes. E como se diz em italiano, arrivederci. A primeira atividade profissional do jovem Federico foi como desenhista e caricaturista. Logo acumularia essas funções com a criação de pequenos textos, principalmente para humoristas. Alguns anos depois, teve seu talento reconhecido e passou a colaborar com cineastas do quilate de Roberto Rossellini. Roma, Cidade Aberta, um dos clássicos do neorrealismo italiano, contou com Fellini em sua equipe de roteiristas. O neorrealismo era na realidade um reflexo de um cinema que sem recursos e vindo de uma época muito cruel, né, que foi a Segunda Guerra. Enfim, os cineastas que se afirmaram também contra um tipo de cinema mais convencional, assim, digamos, que era que eles chamavam de cinema de telefone branco, o telefone bianco, acho que era assim que chamava. Então o neorrealismo se impunha contra um tipo de cinema assim mais convencional e tinha intenção de mostrar uma nova Itália, né? E o Fellini, contemporâneo daquele movimento, se engajou nessa produção do cinema como roteirista. Não conheço a filmografia toda dessa ocasião dele como roteirista, mas do filme que ficou, é o filme que a gente tem como parâmetro do início da carreira dele, foi
da carreira de roteirista foi no Roma Cidade Aberta, né? Daí para a fama não foi um pulo. Seu primeiro longa de sucesso, A Estrada da Vida, foi lançado só em 1954, quando Fellini já tinha 34 anos. É bem verdade que ele valeu o primeiro Oscar de filme estrangeiro, entre mais de 50 prêmios. A Estrada da Vida também revelou para o mundo o talento de sua mulher, a atriz Giulietta Masina, que mais à frente voltaria a estrelar outro filme de Fellini, vivendo uma personagem inesquecível e comovente. Cabiria, uma prostituta ingênua que vive o diabo por acreditar de todo o coração na honestidade dos homens e na possibilidade de encontrar o amor. Resultado, mais um Oscar de melhor filme estrangeiro. Giulietta foi, digamos assim, o melhor intérprete que o Fellini teve. Ele sabia extrair cada traço do rosto, do corpo dela e associar esses traços a essas imagens, as ideias, os tons, enfim, os tempos, as durações que ele estava almejando. Quer dizer, ela serviu à perfeição como modelo para ele trabalhar. E, ao mesmo tempo, você percebe nela uma alegria esfuziante ao trabalhar com ele. Você pode até assistir filmes dela com outros diretores e você não vai encontrar, digamos, essa coisa mais em ebulição que ela transmite quando está dentro de um filme dele. O que é realmente extraordinário, é um fato único, talvez, dentro da história do cinema, você ter realmente uma atriz que dá tudo de si quando está trabalhando com o marido, que em geral é exatamente o oposto. Tá? Casais não trabalham bem juntos, mas no caso dela realmente é uma exceção excepcionalíssima, e ela consegue de alguma maneira traduzir um pouco da visão de mundo do Fellini. Ela é ao mesmo tempo uma pessoa terna, frágil, miúda, mas de uma enorme resistência, de uma enorme alegria, e que se joga nas situações. Ammazzami! Ammazzami! Buttami giù! Non voglio più vivere! Basta! Non voglio più vivere! Ammazzami! Buttami! Já no fim dos anos 60, Fellini faz aquela que seria considerada a sua obra-prima dentro da estética neorrealista, La Dolce Vita. O cenário é a Roma moderna e, mais particularmente, o mundo de Fausto e de futilidade em que vive a alta sociedade. Outro trunfo do filme é Marcello Mastroianni, impecável no papel de um jornalista de ricos e celebridades, um oportunista que vive em festas e passeios promovidos por granfinos. Ao contrário do Zampano e do La Estrada da Vida e do Noite de Cabiria, o Dolce Vita era um filme, era uma reportagem, uma grande reportagem sobre Roma na época, né? E Roma na época era uma cidade que a Europa tinha uma importância cultural muito maior do que tem na realidade hoje, né? Hoje o Brasil, a América Latina é um continente, é um país, o Brasil é um país que está muito mais sob a área de influência cultural americana hoje em dia do que da Europa. Mas na ocasião, Roma, Paris, Londres eram as três capitais da produção cultural, né? E evidentemente aquela radiografia que o Fellini fez de Roma foi uma radiografia impactante. Uma cena que causou furor na época, notadamente entre o público masculino, foi o banho da atriz Anita Ekberg, na tradicional Fontana di Trevi. Marcello, come here! Hurry up! Mas a cena mais surpreendente é a que fecha o filme.
o encalhe de um enorme peixe, símbolo do cristianismo, numa praia bem próxima ao local em que a fina flor da aristocracia romana se esbaldava em sua rotina de doce vida. Além do efeito de contraste, esta cena era uma pista do que estava por vir, o futuro divórcio entre Fellini e a estética neorrealista. Ele foi um dos diretores que teve coragem de romper com o neorrealismo, o que era muito difícil na época, porque o neorrealismo foi, com Rossellini, com ele, com De Santis, uma escola que, a um certo momento, aprisionou. Você só podia fazer filmes neorrealistas. Ele introduziu o aspecto cômico. O neorrealismo era uma coisa muito séria, porque, primeiro, vinha do após-guerra, os temas eram a Europa destruída, a reconstituição da sociedade. Ele conseguiu, primeiro, romper com o neorrealismo e os primeiros filmes não eram aceitos por isso. Se você lê as críticas feitas na época, por exemplo, com o Vitelloni, a crítica é: como é que você está fazendo uma sátira sobre algo que é tão sério, que é tão politicamente empenhado? Essa capacidade de ruptura que hoje, você ao ver os filmes, você não repara, porque hoje você analisa o filme como um fato isolado. Você não insere o filme no contexto da época. Mas aquilo foi muito complicado na época para ele poder fazer. Dolce Vita, Fellini ganhou mais um prêmio, desta vez o de melhor filme no Festival de Cannes. No próximo bloco a gente fala da nova fase do cineasta, em que a imaginação é muito mais importante do que a realidade. Campos volta num minutinho, aspetta. Em 8h30, a imaginação de Federico Fellini começa a tomar o lugar da realidade. No filme, mais do que um protagonista, Marcello Mastroianni é uma espécie de alter ego de Fellini, no papel de um diretor de cinema que procura inspiração para um filme. Surgem recordações da infância, como a de uma grotesca dançarina, ou delírios de adulto, como o harém onde se encontram belas mulheres de todas as idades que passaram pela vida do personagem de Mastroianni. Essa característica é uma característica que eu acho muito evidente, né, enquanto que a gente nota isso desde o La Dolce Vita, né, em que por um lado, uma certa candura, um comportamento frequentemente compreensivo, mas ao mesmo tempo uma liberalidade, né, de comportamento, de costumes, que pode ser considerado nesse sentido uma forma de projeção do Fellini, né, a nesses personagens do Mastroianni, né? Então, eu acredito perfeitamente que há, sim, uma identificação, né, entre ele e Mastroianni nesse nível de ser um personagem que traz, né, embutido uma série de características do próprio Fellini. E no final, tudo acaba em pizza, ou melhor, numa comemoração com todo o elenco pelo filme que nunca será realizado. É o auge da visão anárquica que domina esta obra de Fellini. A exemplo de Noites de Cabiria e La Dolce Vita, 8h30 também ganharia o Oscar de melhor filme estrangeiro. Em 63, quando eu estava cursando o Centro Experimental de Cinematografia em Roma, por lei, na Itália, todo filme italiano produzido, eles são obrigados a terem estagiários do Centro Experimental trabalhando no filme. E eu consegui fazer um estágio no 8h30. Eu era o assistente do assistente do assistente. Eu praticamente com o Fellini, eu carregava, pedia café, ele pedia café, eu trazia o café, trazia água. Mas eu participei de toda a sequência final do filme, da astronave, e de toda a sequência, famosa sequência desaparecida, que é a sequência do trem. O filme tinha dois finais. Um final que é aquele que realmente nós vimos, e o outro que era um vagão de trem, onde todos os personagens do filme estavam dentro.
vestidos de branco, pareciam fantasmas, e faziam uma viagem através do tempo. Até que o trem parava e Mastroianni saltava e dizia: eu agora compreendi, eu agora entendi, vamos voltar. Era um final um pouco pessimista, era uma coisa meio triste. Então ele optou pelo final da astronave. Só que ninguém sabia o que é que estava sendo filmado. Tanto é que a gente fala impropriamente astronave e não havia foguete nenhum, não havia astronave nenhuma. Mas o que se dizia era que no final do filme todos os personagens iam embarcar num foguete e iam para a Lua. E o Fellini gostava de criar esse mistério. Mas o melhor ainda estava por vir. A Marcor daria o 4º Oscar a Fellini. E muito mais do que isso. Trata-se de um filme que podemos considerar perfeito. Uma obra-prima que consagrou de vez o universo fantasioso do mestre italiano. Ehi, guarda! Guarda quella grossa col cappuccio. Molto gabbato. Questo c'è anch'io! Io sono qua! Ho il sacrosanto diritto di un posticino al sole. Ah, era un gran bell'uomo, somigliava a Latederi. Mi ricordo. A far dei ragazzi con quel pizzetto pareva tutta di Parigi. João Marcorde, eu acho o melhor filme dele, é considerado por muita gente o melhor filme dele, porque é engraçadíssimo, né? Um filme engraçadíssimo. E é um filme que é um balaio de recordações recriadas, porque, evidentemente, a vida de ninguém é uma comédia. Tem cenas hilariantes no filme, né? Toda a juventude dele, a história dos professores, até hoje. Eu me lembro muito bem. É engraçado que os filmes de Fellini gravam na minha memória, principalmente, não posso falar da memória dos outros, mas, pelo visto, atingem a memória coletiva de uma maneira muito forte, quer dizer, que fica muito gravado. Ma come si fa a non toccarsi quando si vede la tabaccaia con tutta quella roba che ti dice? Esportazione? E la professoressa di matematica che sembra un leone. Madonna. Ma come si fa a non toccarsi quando ti guarda così? Até hoje, você fazendo cinema, as pessoas falam assim, às vezes para o pessoal de figuração, falam assim, eu quero uma figuração feliniana. A figuração feliniana seriam aquelas mulheres enormes, de gorda, aquelas figuras estranhíssimas que ele usava, né? Que são as figuras mais cinematográficas. Essa coisa bonequinha, a mulher bonitinha, essa coisa bonitinha, não presta para cinema. Isso não interessa a ninguém, isso aí tem, entendeu? Isso aí é uma coisa, tá, são milhares na rua, isso não tem o menor interesse. Agora, a pessoa estranha, né, que tem uma conformação diferente, que tem um peso, que tem um olhar diferente, essas pessoas são as pessoas interessantes. Ou seja, as pessoas interessantes são as pessoas interessantes. Ensaio de Orquestra é um filme bem mais direto. Nele, as relações de poder estão em primeiríssimo plano. Como contraponto, temos as idiosincrasias dos músicos. Ecco il nuovo direttore! Il tempo! Accaduto! Direttore, sei passato! E não é que estes artistas tão especiais acabam tomando uma atitude totalmente impensada? Movidos apenas pelo ódio ao maestro, os músicos o trocam por um enorme metrônomo. Numa metáfora perfeita da troca de um autoritarismo por outro. Sai o regente e entra a ditadura do proletariado. Outro filme de Fellini, Il La Nave Va, traz um dos efeitos especiais mais simples e criativos da história do cinema, um mar de papel. Fellini ainda faz questão de mostrar que tudo é artificial, feito em estúdio, até o balanço do navio. Isso foi uma opção mesmo de sublinhar, ele não tinha a pretensão de que você confundisse esse universo com o universo real. Não era essa a pretensão dele. Vou filmar em estúdio, mas vou enganar as pessoas, né? A gente faz isso muito em cinema, né? A gente faz o tempo todo. A intenção dele é que vou recriar o universo para que as pessoas percebam que o universo pode ser recriado em função de contar uma história.
Porque ele recria o universo para contar uma história. Uma das cenas mais interessantes e singelas é quando alguns convidados improvisam um concerto em taças de cristal na cozinha do navio. Fellini trabalhou até o fim da vida. Em 1993, recebeu o 5º Oscar da Academia de Hollywood, dessa vez pelo conjunto da obra. Neste mesmo ano, sofreu um derrame em Rimini, sua pequena e querida cidade natal, e veio a morrer em Roma, aos 73 anos de idade.